Oi gente, tudo bom? Voltei com outro vídeo de explicação de atividade. Esse vídeo é voltado para o pessoal do primeiro ano, mas a atividade do terceiro também é bem parecida. A gente continua ainda no conteúdo que é sobre produção textual, e a atividade de hoje, ela reflete mais ou menos como a gente pode montar uma redação. Qual é o esquema principal que a gente faz para poder começar a pensar em construir uma redação. Fazendo esse esquema, vocês vão reparar que fica muito mais fácil produzir um texto depois, porque você consegue organizar ele pelo tema, pelos argumentos que você vai defender ou vai criticar e a proposta de intervenção que você vai criar para essa atividade. Bom, então a atividade que eu passei para o primeiro ano, que é bem parecida com o do terceiro também, ela envolve um esquema de como facilita para vocês construir um texto argumentativo dissertativo, tá? Esse esquema, ele junta, primeiro oferece-se o tema para você, o tema é a ideia central, né, da redação, e você deve criar 2 argumentos para que provem, né, se você acredita naquele tema que está sendo dado ou você não acredita nele, então você tem que criar esses 2 argumentos, essas 2 ideias aí que vão defender o seu lado na história. E depois tem a proposta de intervenção, porque já que é um problema, deve-se criar uma solução para esse problema. E a solução, como eu disse já no vídeo anterior, ela não deve ser uma solução tirada do nada, né? Uma solução imaginária, ela deve ser uma solução que pode ser aplicada na vida real. Esse, então, é o modelo que eu mandei para vocês para facilitar, né, o desenvolvimento da atividade, que é o que vocês vão fazer com os outros temas. Vocês vão colocar lá o tema, né, no caso desse, regulamentação do trabalho doméstico e possível aumento do desemprego. Concordo ou não com esse tema? Nesse caso, concordei. Concordei que a regulamentação do trabalho doméstico, ela é boa, porém ela causou um possível aumento de desemprego. Então, eu criei 2 argumentos provando isso. No primeiro, eu mostro o quanto ela é boa. Eu mostro que foi uma justiça, né, e um sentimento de justiça e igualdade estabelecer direitos para esses trabalhadores, porque eles também são trabalhadores como qualquer outros. Então, eles merecem ter, sim, esse FGTS que garante, caso fique doente ou impossibilitado de trabalhar, que ele tenha aí uma renda que possa manter por algum tempo. Já o argumento 2, eu mostro que essa criação de lei, ela causou sim algumas dispensas, né, de domésticas, porque algumas pessoas que tinham carteira assinada preferiram dispensar as empregadas porque não queriam arcar com esses outros custos que vinham, né, com essa nova lei. Mas esses funcionários, eles se readequaram ao mercado de trabalho, porque eles começaram a ir para os outros caminhos, por exemplo, diaristas, faxineiras, assim por diante. Depois de criar esses 2 argumentos, eu preciso criar uma proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? É a solução para o meu problema, tá? Então, já que eu estou ciente que foi sim uma lei boa, embora tenha causado algumas demissões, então eu preciso criar uma solução para esse problema da demissão. Então eu falo que essa regulamentação, ela é muito importante porque ela fez essas pessoas mudarem até de classe social. Então é a nova classe média, né? A nova classe média por quê? Porque ele tem um nome agora, ele tem uma carteira assinada, ele consegue fazer compras a longo prazo, financiar algumas coisas, né? Então, historicamente, eles foram desfavorecidos porque era uma classe que nunca foi bem vista, né? Porque sempre foi um trabalho desenvolvido historicamente por escravos. Depois, as pessoas que começaram a desenvolver nunca foram bem vistas, tá? E para quem não conseguiu se inserir nesse novo mercado, o que eu preciso fazer? Criar umas políticas públicas que facilitem esses trabalhadores a encontrar novas áreas. Cursos, eu posso dizer, né? Algumas leis que também assegurem essas pessoas para quando elas estiverem passando por algum momento de dificuldade, não fiquem, né, ao léu. Bom, então depois que vocês viram esse modelo, viram que não é difícil, né? Uma coisa bem fácil. Eu vou querer que vocês façam a mesma coisa, mas com os outros 3 modelos que eu coloquei aqui, 3 temas. O primeiro tema é a doação de sangue pelos grupos LGBTs, tá? Para quem não viu, aí foi uma discussão bastante acalorada agora, principalmente na época da pandemia, que sempre foi negado, né, o direito de gays, lésbicas, né, travestis a doarem sangue, porque levava-se em conta que eles poderiam transmitir mais doenças. Era uma questão de preconceito mesmo, muito, muito tempo. E sempre houve uma luta em relação a isso. E agora, em meio à pandemia, acabou se decidindo, né, que eles podem doar sim, que o sangue vai ser válido.
Então eu quero que vocês façam uma pesquisa aí sobre esse assunto e criem um esquema parecido com esse do desemprego que eu coloquei para vocês a respeito desse tema. O outro é o sistema de saúde no Brasil e as suas limitações. Também a gente segue o mesmo caminho que a gente estava vendo da pandemia, tá? Eu quero que vocês falem sobre o nosso sistema de saúde, que é bem, assim, diferente dos outros países, porque aqui a gente tem o Sistema Único de Saúde, o SUS, que em outros países não tem. Ele garante um atendimento que é público, né, sem cobrar nada das pessoas, e que ele no papel é muito bom, ele deveria ser bem empregado. Então eu quero que vocês falem para mim por que essas limitações, tá? Então vocês vão criar também os 2 argumentos e a solução que vocês poderiam dar para esse problema, para essas limitações. E a família do século XXI. O que eu posso falar sobre isso? É o conceito de família. Por exemplo, há uns 50 anos atrás, o que era considerado família? Era o pai, a mãe e o filho, né? Isso era considerado uma família. Hoje continua sendo essa mesma característica que a gente vê por família hoje, né? Hoje a gente tem casais, né, homoafetivos que têm filhos, né, que adotaram. Nós temos aí filhos que são criados por avós, por tios, né? Famílias totalmente diferentes. Tem pessoas que resolveram não ter filhos e são consideradas famílias. Tem pessoas que vivem sozinha, é a família de uma única pessoa. Então, desconfigurou totalmente do que era pensado há 50, 60 anos atrás. Então, eu quero que vocês falem sobre isso. Então, o tema, cria os 2 argumentos, mostrando se você acha que mudou mesmo ou não, e criar também uma intervenção, porque isso ainda não é bem visto na sociedade, apesar da gente estar no século XXI. Ok? Então não é difícil, é só fazer esses 3 esquemas para me enviar por e-mail depois, tá? Obrigada, beijos!